Você trouxe a sua Bíblia? Vamos abrir juntos lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Estamos vendo, sobre o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, nos purifica, nos santifica e nos deu aqui um duplo ministério. Semana passada nós já vimos um pouco e nós vamos avançar, prosseguir mais nessa palavra. Então vamos relembrar, recapitular. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo de número 5, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, diga, glória, e em seu sangue lavou dos nossos pecados. Então nós fomos lavados aonde, irmãos? No sangue de Jesus. O que nos limpa, o que nos purifica? O sangue de Jesus. Já estava bom demais aí ser limpos, ser santificados, ser purificados, mas ficou só nisso? Não. Aí diz versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, além de Jesus nos limpar, nos santificar, nos purificar, como diz lá em Salmos, nos tirar, do monturo, do lixo, da imundícia do mundo, das garras de Satanás, Ele nos traz para o reino dele e Ele nos faz, irmãos, reis e sacerdotes. E nós temos visto que o sacerdote é aquele que ministra diante de Deus, é aquele que se achega, perante Deus para tratar das coisas espirituais. Nós somos os reis, nós temos o poder e a autoridade, mas o que sustenta esse poder, essa autoridade, é a nossa comunhão, é a intimidade que nós temos com Deus, aonde? No nosso secreto, na nossa vida particular, na nossa vida espiritual. E hoje eu queria, irmãos, falar um pouquinho, porque às vezes quando falar sobre sacerdote, fica algo assim meio solto, meio vago na cabeça. Irmã, sacerdote é só orar, sacerdote é só jejuar, irmã Dani, sacerdote é só ler a Bíblia. Irmão, o que é e o que não é ser um sacerdote? Então nós vamos para o Antigo Testamento, vamos abrir, irmãos, em Levítico, capítulo de número 21, livro de Levítico, capítulo 21. Então, irmãos, os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, amém? Eles eram da tribo de Levi e eles eram responsáveis, pela tenda onde estava ali a presença de Deus. Eles faziam ali o sacrifício, eles cuidavam do incenso. O incenso hoje representa ali a oração. Eles cuidavam do pão, o pão da preposição, que eram os pães que tinham que estar quentinhos, na presença de Deus, representando ali as 12 tribos de Israel, representando toda a nação, todo ali o povo de Deus, E aí então Deus falou para Moisés a respeito desse ministério, esse ministério sacerdotal. E quando Deus estava falando para Moisés, Deus falou para Moisés que esses sacerdotes, eles não poderiam ter defeito. Olha só, misericórdia. Irmã Dani, como assim? Pois é, na presença de Deus, irmãos, tudo é perfeito. Na presença de Deus, tudo é santo. Jesus foi o cordeiro sem mácula. Jesus foi o cordeiro puro, santo, o sacrifício que, irmãos, perfeito ao nosso Deus. E o sacerdote, ele também não podia ter falha, ele não podia ter defeito, impureza. E nós vamos pegar essas falhas, essas impurezas, e nós vamos trazer para o mundo espiritual. E Jesus vai falar com a gente. Então eu vou falar no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é uma tipologia, ou seja, aponta para o futuro, aponta hoje para nós, que pelo sangue de Jesus somos reis e sacerdotes. Deu para entender? Então fala de nós hoje,
Nós precisamos ser assim. E é Jesus que faz isso em nós, amém? Então, Levítico capítulo 21, versículo aqui, irmãos, de número 18, diz assim, ó: pois nenhum homem em que houver alguma deformidade, algum defeito, alguma falha, se achegará. Então, quem tiver falha, não podia se achegar. Que tipo de falha, irmã Dani? Como o homem cego, o homem coxo, o homem de nariz chato, ou de membros demasiadamente comprido, né? Um braço, uma perna maior que a outra, né? Desconjuntado. O homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, o corcovado, corcunda, o anão, o que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver o testículo quebrado. Olha só. Então, irmãos, nada que está na Bíblia está o quê? Por acaso. Amém? Nós vamos trazer cada uma dessas coisas para o sentido espiritual. Nós hoje somos sacerdotes de Deus. E a primeira coisa que fala aqui sobre o sacerdote de Deus, que ele não podia ser um homem, o quê? O homem cego. Olha só. Que cegueira é essa, irmãos? É a cegueira espiritual. É aquele homem sem visão. Olha que coisa séria, né? Até Jesus, ele falou, como pode um cego guiar um outro cego, né? A pessoa que não vê nem para si mesmo, como é que ela vai guiar o outro? Como é que ela vai ajudar o outro? Então aqui está falando de ter uma visão espiritual. Nós temos na Bíblia um caso, até se você quiser anotar para depois você ler em casa, a irmã Dani vai citar bastante exemplos na Bíblia, amém? Então se você quiser anotar para você ler em casa, lá no tempo de Samuel, havia um sacerdote chamado Eli. E o que a Bíblia diz? Que esse homem já estava velho e a sua vista estava cansada, escurecida. Ele era um homem que já estava obeso, olha só, não conseguia se locomover direito. E esse homem, ele fazia vista grossa. Ele fazia de conta que ele não via o quê? O pecado dos filhos. A má fama dos filhos de Eli, irmãos, percorria o povo de Deus. O povo de Deus cochichava, comentava, falava dos pecados dos filhos de Eli. E Eli fazia de conta que não estava vendo nada. Irmã Dani, mas Eli, ele não via realmente, não, ele fazia vista grossa. Nós podemos falar isso, por quê? Porque quando ele chegou lá, irmãos, no templo, e ele avistou uma mulher. Que mulher é essa? A Ana. Ele viu aquela mulher chorando. Ele viu aquela mulher ali que não emitia som, só mexia os lábios. E ele até julgou ela de maneira errada. Achou que ela estava como? Bêbada, embriagada. Então ele tinha uma visão aguçada para fora da casa dele, para fora da vida dele, para fora do ministério dele. E Jesus nos deu um alerta sobre isso. Ele falou: ei, você está querendo tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas você não reparou que no teu olho tem uma trave? Irmãos, nós que somos sacerdotes de Deus, nós precisamos clareza espiritual da nossa vida, do nosso coração. O salmista, ele ora e ele fala: Senhor, me mostra se há em mim alguma coisa ruim, algum caminho mau. Senhor, se há pecado em mim, nos expurga de mim, Senhor, me ajuda. Ele queria primeiramente ele se santificar. Ele queria primeiramente, irmãos, ele ser purificado por Deus. Então, para nós sermos sacerdotes do Deus vivo, nós precisamos
que Deus, ele purifique os nossos olhos. Talvez você diga assim, irmã Dani, às vezes assim, ai, tu é muito bobinho, tu é muito bobinha, ai, tu não vê um palmo na frente do nariz. E talvez você diga assim, misericórdia, irmã Dani, a senhora começou no primeiro item, eu já fui reprovado. Não posso ser sacerdote do Deus vivo, não posso ministrar no templo espiritual de Deus. Vamos para o Novo Testamento? O cego que chegava até Jesus, e chegava até Jesus com fé e clamando, continuava cego? Quem já leu aqui milagres de Jesus dando vista aos cegos? Quantas vezes? Quantos cegos? Irmã Dani? Muitos. Então, se o sangue de Jesus, irmãos, nos limpa, nos purifica de todo o pecado, Jesus Cristo também abre os nossos olhos. Jesus Cristo também nos dá visão espiritual. Irmã Dani, como é que Jesus ele abre os nossos olhos? Não vai dar tempo da irmã Dani abrir tudo, mas se você conferir na sua Bíblia depois, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18, fala sobre uma igreja do Apocalipse, aonde a palavra de Deus diz que seria limpo os olhos com o colírio da palavra de Deus. Não é assim, irmãos? Quando a gente chega na presença de Deus, quando a gente vem do mundo, nós estávamos como? Em trevas. É fácil de ver no escuro? É fácil de ver em trevas, irmãos? É fácil? Não. A gente vem e a gente começa a se deparar com Jesus, com a palavra, que é a luz. E a luz vai abrindo os nossos olhos. A luz vai nos dando visão. Amém? Então a palavra abre os nossos olhos. A palavra, Jesus, ele limpa os nossos olhos. Amém? E é isso que nós precisamos, para nós sermos sacerdotes de quem? Do Deus vivo. E falando sobre esses olhos abertos, o Brian estava até cantando louvor, rompendo em fé. Tem gente que, naturalmente falando, não é cego, vê tudo. Tem um olho bom, vê se caiu um alfinete no chão, vê se caiu uma taxinha no chão. Até consegue ver que a irmã Dani lambuzou aqui a blusa antes de começar o culto. Você viu? Irmã não tinha visto, agora você viu porque eu mostrei. Tem gente que tem olho bom, irmãos, que vê o quê? De longe. Pastor é assim, é ou não é? Às vezes ele anda assim, ele fala assim, ó, tem uma marquinha no chão. Aí ele acha um alfinete, ele acha uma taxinha, ele vive achando coisa. É ou não é? Pastor tem um olho bom, amém? Então tem pessoas que, naturalmente falando, tem o olho, o quê? Bom. Mas falando de fé, o que a palavra de Deus fala? Lá em 2 Coríntios, anota aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que nós não andamos só por vista, mas nós andamos pelo que, irmãos? Por fé. Adianta ter visão nas coisas naturais se não tem visão, irmãos, nas coisas espirituais? E aí o diabo passa a perna em muita gente. Porque às vezes a pessoa só anda pelo natural, só vê as coisas que tem para fazer, irmãos, no natural. E o diabo vai colocando uma coisa e outra, uma coisa e outra, e a pessoa está sempre envolvida com as coisas naturais, e as coisas espirituais ficam para depois. Depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu vou na igreja, depois eu resolvo isso. E a pessoa fica empurrando as coisas espirituais sempre para depois. Irmãos, o sacerdote do Deus vivo sabe que esse mundo é passageiro. Sabe que esse mundo, irmãos, é passageiro. Nós não trabalhamos pelo passageiro. Nós trabalhamos por aquilo que é eterno. Você está entendendo? Irmã Dani, não vou mais trabalhar, vou ficar deitado porque eu trabalho por aquilo que é eterno. Não vou mais fazer nada. É isso que a irmã Dani disse, irmãos? Não é isso. Mas eu estou falando que uma pessoa vive com a bênção de Deus. Eu vou botar 120 anos, que é o que eu quero que o meu avô viva no mínimo. Amém? Uma pessoa vive lá 120 anos.
é pouco tempo, perto da eternidade. Amém? E a gente trabalha às vezes muito mais por aquilo que é humano e natural do que por aquilo que é espiritual. Nós temos que saber, irmãos, que o reino de Deus, as coisas de Deus têm urgência. As almas estão se perdendo. As almas estão se perdendo. Quarta-feira eu estava andando na rua e aí eu fiquei sabendo que uma senhora faleceu ali no banco, no Bradesco. Uma senhora. E aí? Ninguém sabe o dia e a hora. Nem o nosso, nem da nossa família e nem das pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Então, as coisas de Deus têm pressa. Você é peregrino nessa terra, você está de passagem e tem que trabalhar pelas coisas também de Deus. Se preocupar com a salvação da tua casa, se preocupar com a salvação da tua família, se preocupar com a salvação do perdido. Amém, irmãos? Então nós temos que ter essa visão das coisas espirituais. Então, primeira coisa, o sacerdote não podia ser cego. Qual é a segunda deformidade que ele não podia ter? Ele não podia ser o que, irmãos? Coxo. O que é o coxo? É aquele que não anda sozinho. É aquele que só se arrasta. É aquele que é levado. Podemos dizer o crente carroça. Só vem se for puxado. A gente começa assim. Começa ou não começa? Eu comecei assim, minha avó dizendo, ei, vamos na igreja, ei, vamos orar, ei, vamos ler um livro junto, ei, vamos assistir aqui um filme de Jesus. A gente começa assim, irmãos, puxado e empurrado, é ou não é? Mas Deus quer que a gente fique assim, de carona, sendo carregado pelos outros todo o tempo, sim ou não? Deus não quer. Deus não quer ninguém parado, atrofiado, na corcunda, na garupa de pastor, de obreiro, de pai, de mãe, de vô e de vó, não. Deus te deu pernas, e eu estou falando de pernas espirituais, para você avançar, para você andar, para você desenvolver, para você progredir. Lembra lá, na porta do Templo Formosa, se eu não me engano, Atos capítulo 3, que eles vinham e largavam um homem coxo na porta do templo. E ele ficava lá mendigando, pedindo esmola. Quando chegou até ele 2 homens de Deus, e eles falaram, não temos ouro, não temos prata, mas temos o principal, que é o poder de Deus, levanta e anda. A primeira coisa que aquele homem fez, com as próprias pernas, foi entrar para dentro da casa de Deus. Foi ou não foi? E ele entrou se arrastando? Não. Ele entrou pulando, saltando de alegria, porque agora as pernas dele funcionavam. Quantos coxos, irmãos? Jesus Cristo restaurou as pernas, restaurou a coluna. Você lembra aquele caso lá em Marcos capítulo 2, aonde 4 amigos vem carregando um paralítico, um coxo, você lembra? Ele veio o quê? Trazido. Sim ou não? Ele veio trazido. Nós viemos na igreja trazido. Às vezes foi uma amiga que convidou, foi o pai, foi a mãe, foi lá o avô, foi o obreiro que convidou na porta, foi o missionário pela televisão. Nós viemos na igreja trazido. Mas chega uma hora que Deus espera que a gente levante. Ei, levanta e anda. Não é isso que a palavra de Deus fala? Levanta. Toma a tua cama. Chegou a hora de caminhar. Irmãos, eu não consigo imaginar aquele moço que foi levado pelos amigos caminhando. A palavra de Deus diz que a gente recebe a consolação, a gente pode consolar. Sabe o que eu imagino? Que ele via uma pessoa aleijada, paralítica, a vontade dele era colocar na maca e levar até Jesus. Sim ou não? Por quê? Porque isso aconteceu com ele. E foi em vão levarem ele até Jesus?
Ali ele provou o milagre dele. Irmãos, além de Deus querer que nós venhamos nos levantar, que nós não venhamos ficar acomodados, atrofiados na nossa vida espiritual, Ele quer que nós venhamos levar outros a caminhar com a própria pedra. Amém? Amém. É assim. Nós começamos levando, como nos trouxeram, e chega uma hora que a gente dá aquela palavra de poder e autoridade, aí, agora levanta. Agora anda, agora é tu e Deus. Amém, irmãos? E aí, nós podemos falar: irmã Dani, não posso servir Jesus, não posso ser sacerdote. Eu ando me arrastando. Irmã, eu ando um pouco, eu paro um pouco, eu levanto, eu caio. Mas deixa marcado aqui, nós vamos voltar. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Quem crê que Jesus cura coxo, diga: ô glória. Então, e ele cura naturalmente, ele cura espiritualmente. Jesus não derramou já o sangue dele? A obra não está já feita, não está já consumada? Sim ou não, irmãos? Hebreus capítulo 12 está falando aqui, irmãos, sobre repreensão. Que repreensão na hora não parece boa, não parece agradável, aquele puxando a orelha, às vezes não é bom. Mas serve para quê? Versículo de número 12, diz assim, ó: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos, o que? Desconjuntados. Então a palavra de Deus diz: tá com a mão cansada? Vou parar. Tá com o joelho desconjuntado? Vou parar. Não! Deus quer fortalecer as mãos cansadas. Deus quer endireitar os joelhos coxos, desconjuntados. Aí versículo 13: e fazei vereda, caminho direito, o caminho é a palavra, é Jesus, para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. O que diz? Está semi-desviado, está cambaleando lá e cá, está cambaleando lá e cá, está no cá, levanta. Mas o que a palavra de Deus diz? Faça um caminho direito, o caminho é aqui, a palavra é Jesus, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente. Qual é a vontade de Deus? Antes, seja o que, irmãos? Seja sarado. Deus quer cortar, você não tem visão, você não serve. Você está coxo, você não serve. É assim que Jesus faz no Novo Testamento? Não. Jesus cura. Jesus restaura. Jesus levanta. Jesus fortalece. É para isso que nós temos que olhar. Amém? Volta lá para Levítico capítulo 21. Que mais? O homem cego, o homem coxo e o homem de nariz chato. Eu fiquei pensando, o que é o nariz chato, né? É aquela pessoa que levanta o nariz, o narizinho, né? Empinadinho, orgulhoso. Eu imagino essa pessoa dando com o nariz por aí, quebrando a cara, como diz. É ou não é? Mas tem uma tradução que fala o rosto mutilado. A irmã Dani tem uma cicatriz aqui na sobrancelha, ó. Desse lado aqui, o lado direito. Se você olhar do lado esquerdo, não tem cicatriz. Se você olhar do lado direito, olhar bem, porque é bem na sobrancelha, parece continuação da sobrancelha, você vai ver a cicatriz. Então, o que a gente pode dizer? É duas faces. De um lado não tem cicatriz e o outro lado tem cicatriz. O homem de Deus, a mulher de Deus pode ter duas faces? É uma coisa na igreja e uma coisa na rua. É uma coisa na igreja e a outra coisa em casa. Pode? Na igreja é o irmão, é a irmã, é a intercessora. Na igreja é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Mas em casa é pior que o cão. Misericórdia, irmãos.
Jesus fica só na igreja? Jesus não vê a gente em casa? Sim ou não, irmãos? Então, nós não podemos ser essa pessoa com duas faces. É uma coisa na frente dos outros e é uma coisa diferente pelas costas. Nós temos que ter o coração reto. Nós temos que ter o coração, o que, irmãos? Íntegro. E a nossa imagem, falando de rosto aqui, a nossa imagem não reflete apenas nós mesmos, mas a nossa imagem reflete quem? Nós somos a imagem e semelhança de quem? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. As nossas atitudes, o nosso comportamento, irmãos, revelam Deus. O maior e melhor evangelismo somos nós. Nós somos carta viva. Nós somos a revelação de Deus aqui na terra. Nós somos a imagem de Deus. Mas quando eu sou a imagem de Deus? Quando eu sou transformado pela palavra. Quando eu me torno imitador, parecido, semelhante com quem? Com Cristo. Amém? Eu lembro, né, quando eu falava assim, mas eu sou muito bagunceira. Eu falava assim, eu sou muito bagunceira. E um dia eu levei um puxão da orelha do Espírito Santo. Porque um dos versículos que eu mais gosto é aquele que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo está vivendo em mim e Ele é bagunceiro, primeira coisa que Deus fez foi colocar ordem no mundo. Eu falei, Jesus amado, eu preciso ser mais parecida com Jesus nessa área. Você está entendendo, irmãos? Nós vamos nos transformando por aqui, pela palavra, pelas escrituras. Então nós temos que ter esse temor. Qual a imagem que eu estou passando? O que eu estou transparecendo? Eu sou carta viva. Eu gosto quando diz, né, que talvez a tua vida, a minha vida, seja a única Bíblia que o ímpio lá fora tem acesso. Talvez a pessoa não vai abrir a Bíblia, porque não entende, porque acha que é um livro antigo, porque acha que foi alterado. Mas quando uma pessoa conhece um filho de Deus, ela vê a diferença. Não é o que diz em Malaquias, eis que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o sacerdote, ele não podia, ter duas caras, o rosto mutilado. Nós somos imagem de Deus. Que mais que fala ali? O sacerdote, ele não deve ter os membros demasiadamente o quê? Comprido, Imagina só, os braços maior que as pernas. Misericórdia, vai parecer um gorila, vai caminhando arrastando os braços assim. É assim, irmãos? Não. Então, nós temos que entender que todas as áreas da nossa vida precisam crescer de modo proporcional. Amém? Todas as áreas da nossa vida precisam crescer e desenvolver de maneira proporcional. A gente vê nas cartas pastorais sobre o homem de Deus, a mulher de Deus ser moderado. O que é moderado? Na medida certa. A palavra de Deus fala muito sobre moderação. A palavra de Deus fala muito, irmãos, sobre equilíbrio, Fala muito sobre isso. E nós temos que entender que nós somos o corpo de Cristo. Jesus, ele era o quê? Moderado. Ele repreendia, mas ele não deixava de ser amor, Ele é justo, ele é reto, mas ele é amor. Ele mostrava o erro, ele mostrava o pecado, sim ou não? Mas ele condenava? Era assim, irmãos? Não. Ele agia na medida certa.
Na palavra de Deus, em Eclesiastes, fala que nós temos que cuidar para não ser demasiadamente justo, reto, senão acaba virando, irmãos, um fariseu, né? Que fica ali rígido, preso a uma religião. Não, nós temos que ser moderados, nós temos que ser equilibrados, nós temos que ser proporcionais naquilo que nós fazemos. Nós vemos muitas pessoas, né, inteligentes. Ai, irmã Dani, aquela pessoa tem tantas faculdades. Aquela pessoa tem tantos cursos. Aquela pessoa ouve e grava com facilidade. Nas coisas naturais é o quê? É muito inteligente. Mas às vezes nas coisas espirituais não crê em Deus. Desconfia de tudo. É ou não é? Desenvolveu a inteligência. Desenvolveu a parte intelectual. Mas como é que tá a fé? Atrofiada. Tá como, irmãos? Tá desproporcional. E isso também serve para nós que somos crentes, que gostamos de desenvolver a parte espiritual. Amém? Temos que ficar bitolado. Uma época crente era conhecido por ser burro. É ou não é? Que ficava antiquado, preso, né? Não acreditava em nada. Não, irmãos. Deus colocou cargos, posições grandes, excelentes também para o povo de Deus. No Antigo Testamento, o homem mais usado foi quem? Foi Moisés. E Moisés era um homem sem cultura? Ele foi o que, irmãos? Ele foi educado com toda a educação e sabedoria do Egito. Olha só, ele foi um homem culto. Amém, irmãos? José também, um homem administrador, um homem inteligente. Daniel, Deus deu inteligência, sabedoria para ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, destaque da escola de Gamaliel. Amém? Então a vida espiritual se desenvolve, mas a vida intelectual, Deus também quer dar sabedoria, Deus também quer dar inteligência, Deus também quer crente estudando, fazendo faculdade, se desenvolvendo. Nosso pastor motiva, né, irmãos, bastante isso. Voltando aqui, misericórdia, Jesus. Que mais? Ou com o pé quebrado, ou com a mão quebrada. Então é aquela pessoa que o pé ou a mão já funcionou, mas o que aconteceu? Acabou quebrando. Começou andando bem, como diz lá nos Gálatas, vocês estavam correndo bem, vocês estavam avançando. Quem persuadiu vocês diminuírem o ritmo, vocês pararem, vocês retrocederem? Amém? Então também entra naquela parte do coxo. E a parte da mão, irmãos, a parte da mão é aquela pessoa que não gosta de botar a mão na massa. Às vezes é dodóizinho, coloca a mão na massa e dói a mão. Bota a mão na massa e parece que vai quebrar. É aquela pessoa, eis-me aqui, Senhor, usa o Brian. Ai, olha ali, ó, o Brian nem tirou o copinho de cima do banco. Não tem copinho não, viu, irmãos? É aquela pessoa que só fica falando que os outros não fazem, mas na hora que nem diz o pastor, de remangar a manga e trabalhar pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, a pessoa tem a mão quebrada, a pessoa tem a mão atrofiada, a pessoa tem a mão mirrada. Na hora de dar, na hora de servir, a pessoa não vai. E aí é um problema muito sério, porque a tribo de Levi, às vezes a pessoa acha que os levitas, os sacerdotes, eles eram responsáveis da parte só do louvor. Irmãos, isso aqui começou no deserto. Imagina desmontar tudo. Tinha que botar a mão na massa. Sim ou não? Imagina carregar tudo. Tinha que botar a mão na massa. Sim ou não? Trazendo para o Novo Testamento, nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele veio aqui e ele foi o rei da cocada branca, é isso?
reino. É isso? Não. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido. Qual é o propósito de vida do Filho de Deus? Servir o próximo. É aquela pessoa que vê o caído, estende a mão e levanta. É aquela pessoa que vê a pessoa lá, doente, desamparada, sofrendo, ajuda lá o pobre, o necessitado. Em Tiago diz que essa, irmãos, é a verdadeira religião. Nós não podemos ficar com os braços cruzados, ó, aqui, ó, em volta do nosso umbigo, em volta da nossa vida. Não. Deus nos deu a mão para nós estender. O que a palavra de Deus diz? Se um cair, precisa de pessoas que levantem. Precisa de pessoas que levantem. Deus quer contar com a gente, irmãos. Amém? É levantar, é estender a mão. Jesus cura a mão mirrada. O que mais que nós notamos aqui? Aquela pessoa encurvada ou o anão. E é lindo que eu vou lendo aqui, irmãos, e eu vou lembrando os milagres que Jesus efetuou. Você lembra aquela mulher encurvada? Que ela olhava só para baixo? Que ela não conseguia de maneira nenhuma se endireitar? Mas Jesus ali deu uma palavra, aquela mulher foi livre daquele espírito que oprimia ela, e ela se endireitou. E aí a irmã Dani até diz, posso ser levada como romântica, não tem problema. Mas aquela mulher que olhava para o chão, para a terra, não conseguia olhar nos olhos dos familiares, dos filhos. Quando ela se endireitou, o primeiro olho que ela olhou foi quem? Que coisa linda. Que coisa linda, irmãos. Jesus quer endireitar. Aqui fala sobre o anão, aquela pessoa que não cresceu. Mas Jesus despreza. Nós vemos na Bíblia um homem de pequena estatura. Não estou dizendo que o Zaqueu era não, mas ele era um homem de pequena estatura. Foi empecilho para ele se aproximar de Jesus? Ele correu, ele subiu na árvore. E Jesus entrou na casa dele. E Jesus trouxe salvação para ele e para a casa dele. Amém? Então Jesus quer que você cresça espiritualmente, que você se desenvolva. Que você, não fique ali atrofiado, mas que você possa se colocar com dignidade diante de quem? Diante de Deus. Aí fala sobre sarna, impinge, essas manchas, defeitos ali na aparência. Nós já vimos ali na questão da face, sobre nós sermos a imagem e a semelhança de Deus. Sarna nós podemos pegar e colocar na parte da questão das pragas. Lembra lá no Egito que as pragas atingiram quem? Os egípcios. Veio sarna, veio piolho, lembra, irmãos? Mas e o povo de Deus? Estavam guardados, estavam protegidos. Podemos trazer para o Novo Testamento. Quantos leprosos foram limpos da sua lepra por Jesus Cristo? Sim ou não? Sim. Então Jesus cura. Que mais? Ou que tiver testículo quebrado, que atrapalha no gerar, na infertilidade. Não sei se você já ouviu a frase, ovelha gera ovelha. Deus não quer você estéril no mundo espiritual. A responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é do obreiro, é eles que ganham alvorada para Jesus. Irmãos, Deus quer que você seja fértil. Desde o começo, Deus falou para Adão e Eva, frutificai e multiplicai. Depois, quando a terra foi destruída com a água, Deus faz uma aliança lá com Noé, frutificai, multiplicai. Aliança que Deus fez com Abraão, frutificai, multiplicai, povoai, enchei a terra. É ou não é? Deus quer, irmãos, que você gere almas, vidas. Olha a visão espiritual do reino de Deus. Deus tem pressa. Para nós terminarmos aqui, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1ª Epístola de João. Tudo isso se dá ao sangue de Jesus.
Primeira epístola de João. Irmã Dani, o meu defeito era espiritual. Jesus curou todos esses casos, sim ou não? Jesus restaurou todos esses casos, sim ou não? De maneira física. Então Jesus é o mesmo. A irmã estava com dor na perna, no pé, na coluna, estava encurvada. A irmã estava com escoliose, a coluna estava torta. Jesus endireita. Amém? Tanto no natural quanto no espiritual. Eu creio em Deus de milagres. Amém, irmãos? E aí, falando sobre nós imitarmos a Cristo. Irmã, eu sou de Deus. Quem é de Deus aqui, diga ô glória. Pode ser mais forte. Quem é de Deus, diga ô glória. Então, olha só, primeira epístola de João, capítulo 2, para nós fazermos aqui a oração. Versículo de número 6, fala assim, ó. Aquele que diz que está nele, em Cristo, que diz? Também deve andar como ele andou. Irmã, eu sou de Deus, eu estou em Cristo. O que Deus quer de ti? Que você venha fazer as mesmas obras. E ele diz até maiores e melhores. Agora é com a gente. Agora é conosco. Vamos colocar a fé em ação, irmãos? Vamos usar o poder de Deus? Vamos aplaudir a Jesus bem forte, com alegria no nosso coração?